Pois é, né? E foi bom você falar do Museu do Ipiranga, Thiago, porque a gente conversa agora aqui no Jornal Jovem Pan com o secretário da Cultura do Estado de São Paulo, Romildo Campelo, que gentilmente nos atende. Secretário, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Fito, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Agradecer pelo convite, pela oportunidade de podermos falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Pois é, né, secretário, esse incêndio no Museu Nacional levanta preocupação, acende o alerta em todos nós em relação às condições de outros museus. Aqui em São Paulo, qual é o cenário? Os museus hoje também sofrem com falta de repasses? Não, o cenário em São Paulo é muito diferente. Nós temos, no caso, os museus mantidos pela Secretaria de Estado da Cultura, todos administrados através de organizações sociais, todos com a VCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, e por obrigatoriedade de contrato, todos também com seguro. Claro que ninguém espera que aconteça nada, mas temos seguro em todos os nossos museus mantidos pela Secretaria de Estado da Cultura. Em relação àqueles que são administrados por universidades, sei que não é exatamente a abrangência do senhor, mas o senhor atua na área da cultura, esses também têm boas condições hoje, secretário? Eles recebem em dia o dinheiro a que tem direito? Sim, recebem, né? E tem feito o trabalho. Eu ouvi agora, pouco antes de ser chamado, eu ouvi já um pouco a conversa de vocês sobre o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, né? Ele, particularmente, o museu está em reforma, o acervo foi transferido, de fato, em parte, para imóveis para garantia do acervo, mas uma parte significativa do acervo, a pedido do governador Márcio França, compõe hoje uma exposição do acervo do Museu Paulista no Palácio dos Bandeirantes. Nós temos quadros, objetos, uma exposição feita especialmente, exatamente para que a população de São Paulo possa ter acesso ao acervo do Museu Paulista durante esse período da reforma e da preparação do museu para sua abertura aí para o bicentenário. Então, o acervo está exposto e colocado à disposição da população. E a quantas andam as obras do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga? O cronograma ainda está sendo respeitado, secretário? Está tudo dentro daquilo que era previsto inicialmente ou não? Como é que está? Está dentro do que estava previsto, tanto as reformas estruturais, como já as obras previstas para existem algumas mudanças previstas aí de melhorias no Museu Paulista. E as obras, de fato, estão em andamento, inclusive nessa exposição que nós temos no Palácio dos Bandeirantes, há uma maquete que mostra como ficará o museu, inclusive com projeção digital, com projeção de imagens, para que todos tenham uma ideia de como ficará o museu depois da reforma e a sua abertura aí prevista para o bicentenário para 2022. Agora, é preciso que a população também dê mais atenção, cuide melhor dos museus, se preocupe mais com isso, secretário. O senhor que atua na área sente hoje a população um pouco descuidada com o próprio patrimônio histórico que tem? Olha, eu diria que isso é uma obrigação nossa e nós temos feito no sentido de mostrar à população a importância dos museus, que os museus são espaços de não só e fundamentalmente de preservação da nossa memória, como espaços que constantemente se renovam, constantemente mostram seu acervo de maneiras diferenciadas, e é o que a gente tem feito nos nossos museus. E sempre mostrando para a população que museu não é vacina que você toma uma vez na vida, que você vai uma vez na vida só aos museus. Museus se renovam, têm exposições constantemente recicladas e novas apresentações e espaços muito lúdicos, divertidos, importantes, e temos hoje uma visitação muito grande nos museus administrados pela Secretaria da Cultura. Temos museus aí com uma procura muito grande aí, milhares de pessoas por ano frequentam os nossos museus exatamente por terem essa proposta e essa preocupação de incluir interatividade, novas mostras e tecnologia, dando aos museus uma outra leitura, uma outra dinâmica para o dia a dia dos visitantes. Ô secretário, agora pela manhã houve um protesto lá no Rio de Janeiro, manifestantes se reuniram lá na Quinta da Boa Vista depois do incêndio e um dos focos do protesto era o teto de gastos que foi estipulado pelo governo Temer. Isso, segundo os manifestantes, teria afetado gravemente a área da cultura, prejudicado ainda mais a situação dos museus, já que isso limitou os repasses. No caso da cultura aqui em São Paulo, não falando especificamente sobre os museus, mas a área da cultura está sendo afetada hoje? Qual o peso, qual o reflexo
que esse teto de gastos estipulado pelo governo federal teve na área da cultura? Olha, no caso de São Paulo, o governador Márcio França tem descontingenciado os recursos da cultura e temos conseguido alguns avanços importantes nesses 4 meses de gestão, aumentando aí várias ações os recursos da cultura. Nós entendemos que precisa de mais recursos, mas este movimento de aumento do orçamento, o aumento da atenção à cultura já aconteceu nesses primeiros 4 meses do governador Márcio França, e isso refletindo em ações práticas e concretas aí junto à cultura do Estado de São Paulo. O protesto dos manifestantes no Rio de Janeiro tem todo sentido, até porque eu ouvia ontem reportagens com os diretores do museu que diziam que pediram verbas, não tinham conseguido e tinham um repasse aprovado agora, um orçamento junto ao BNDES, e que aprovado foi, mas o dinheiro não veio exatamente pela questão do calendário eleitoral e das restrições. E uma manifestação mais do que correta e pertinente, dado a perda imensurável do que aconteceu, não só a perda de um valor inestimável, não dá nem para mensurar exatamente a perda, visto que é irrecuperável. O que nós perdemos ontem é irrecuperável do ponto de vista histórico, científico e museológico. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal Jovem Pan o secretário da Cultura do Estado de São Paulo, Romildo Campelo, que gentilmente nos atendeu. Secretário, mais uma vez, obrigado pela participação, uma boa tarde para o senhor, até uma próxima. Obrigado também, um grande abraço a você e a todos os ouvintes, até a próxima.